Jesus foi capaz de pagar o preço, queridos. E quando a Bíblia está falando ali que o salário do pecado é a morte, ele está falando de separação eterna de Deus, irmãos. A compaixão, ela traz até visão, como foi a vida de Bartimeu, não é verdade? Que foi que Bartimeu clamou quando Jesus ia passando? Mestre, tenha misericórdia de mim. Misericórdia, tenha compaixão de mim, né? Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ah, Jesus não pode ouvir alguém clamar por compaixão, que ele vai. Ele foi até aquele homem e disse: o que queres que eu te faça? Aquele homem virou-se para aquela voz que ele ouvia e disse: Senhor, que eu torne a ver. Ele disse: então vê. Olha a compaixão de Deus, irmãos. Quantas vezes estamos assim? Parece que cegos, né? Não enxergamos, não conseguimos ver. Irmãos, Deus está mostrando para você nas linhas da Bíblia. Deus revela para você, Deus traz sonhos para você. Deus fala através do louvor, através dos profetas, através dos homens de Deus que pregam. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver. A gente até dá um glória, um aleluia na emoção. Mas lá no fundo da alma, muitas das vezes, querido, você não está vendo nem enxergando nada, né? Porque estamos como Bartimeu, à beira do caminho. Deus não te chamou, já falei isso aqui uma vez. Deus não nos chamou para andarmos à beira do caminho, meu irmão. Deus te chamou para que você ande no caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então Deus não te chamou para viver à beira de caminho. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque nem sempre você vai dizer: Deus tenha compaixão de mim à beira do caminho, que Deus vai ter compaixão de você. Nem sempre, né? Tem hora que Deus já deu tanta compaixão pra gente, Ele diz: aí basta. Tem um limite para tudo, né? Mas a compaixão, ela serve sim para mudar muita história, para nos trazer visão, para fazer milagre, né? Deus teve misericórdia daquele homem que estava 38 anos inválidos, irmão. 38 anos inválido, desde a sua meninice ali, à beira do tanque de Betesda, imagina, né? O homem não podia ir, nem sair dali, se movimentar para nada, dependia de tudo, mas queria o milagre dele. Todo mundo recebia o milagre e acontecia o milagre ali, porque senão ele não estava ali, né? Mas quando alguém, ele pensava em se arrastar e se jogar para ali, né? Alguém já entrava diante dele, mas Deus teve misericórdia e alcançou aquele homem. Alcançou aquele homem. Sabe qual é o tema que Deus colocou no meu coração? Salvos pela graça. Olha o apóstolo dizendo assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, né? É um dom de Deus. É um dom de Deus, irmãos. Quando eu ouço isso aqui, quando eu leio essa passagem, sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Ele escreveu porque via você aqui. Ele via o que você está passando, o que você passa e o que você está vivendo. Deus, quando mandou... Não, pastor, não pode. Isso aí foi para aquela época, não, meu irmão. A gente enxerga daqui para ali. A gente só consegue enxergar até onde nossos olhos alcançam. E muitas vezes ainda precisa de óculos para enxergar melhor. É ou não é verdade? Eu não estou conseguindo enxergar nem daqui para cá mais, né? Eu até enxergo de longe, mas de perto, por isso que eu tiro e ponho esse óculos aqui, né? Você imagina a visão do homem como é limitada, né? Mas a de Deus vai há anos e anos na nossa frente, irmãos. Muitos anos.
Você não consegue entender que Deus enxergou há 2000 anos atrás você aqui. Ele disse: Paulo, escreve não apenas para Éfeso, não só para a igreja de Éfeso, não só para os efésios, mas escreve para aquela igreja lá no Japão, que eles vão precisar ouvir que só é salvo pela graça. Escreve, porque só são salvos por graça. Não adianta clamar por misericórdia ou por compaixão. Salvação é pela graça. Ninguém é salvo por compaixão, ninguém é salvo por misericórdia, irmão. Só existe salvação pela graça, diz a Bíblia. Pela graça sois salvo. Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus, irmãos, que a salvação é pela graça. Imagine que se fosse por mérito. Irmão, eu era o primeiro cortado da fila, da fila da salvação. Imagine se fosse por mérito. Imagine se precisasse pagar. Eu estava na fila também, né? Sem condição nenhuma de pagar a salvação. Imagina se precisasse pagar. Dizer: meu irmão, tu vai para o céu, mas aí te entra a salvação. Falei: vou tentar ali no Tacaracute. Aí minha esposa diz assim: mas você não joga, como é que você vai acertar? Aí era mais difícil então ir pro céu, né? Imagina. Você está me entendendo? Por que a salvação é pela graça? Né? Que não vem de mérito, de posição, né? Não vem por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho. Ele disse: pela graça sois salvo. Irmãos, não adianta você clamar por misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, né? Muitas vezes a gente clama por misericórdia e a gente é ouvido por Deus. Mas quando se trata de eternidade, irmãos, a misericórdia é para aquilo que você vive ainda hoje aqui nessa terra. Glória a Deus. A compaixão de Deus é para esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Mas lá na eternidade, ninguém entra por compaixão. Ninguém entra por misericórdia, irmãos. Entende? Você precisa sim das misericórdias de Deus? Precisa, né? Mas para ir para o céu, só a graça. É só a graça, meu irmão, né? Não é a tua religião, não é o tempo de crente que você tem, né? Não é o quanto você dizima, né? Não é aquilo que eu posso fazer, a minha posição, né, dentro da igreja não tem nada a ver com salvação, né? Porque a própria Bíblia fala e relata que naquele dia viriam muitos dizendo: Senhor, mas eu preguei no teu nome. Sabe de quem está falando isso? Está falando de pregadores, irmão. Está falando de pessoas que pregam a palavra. Senhor, eu profetizei, eu usei, eu fui usado. Ele vai virar e dizer: nunca te vi. Olha só. Mas você não se lembra naquela vez que eu clamei por compaixão, o Senhor me alcançou? Essa aí eu lembro. Mas para salvação isso não é válido. Salvação é pela graça. E às vezes nós, irmãos, não entendemos, né, o porquê de Jesus Cristo ter vindo nessa terra. Glória a Deus. Ele veio porque na terra não havia graça. O povo vivia disperso, né? O povo vivia no pecado, na devassidão, e misericórdia e compaixão não poderia tirar eles dali. Não podia. Nem existia misericórdia e compaixão para muitos, né? Eles passaram a conhecer quando Jesus veio, que Jesus deu de comer para milhares por compaixão. Mas esses mesmos milhares não quer dizer que eles foram para a eternidade com Deus. Porque eles clamaram por compaixão, clamaram por misericórdia, mas eles não aceitaram a graça de Deus. A Bíblia diz: ele veio para os seus. A graça veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos creem aqui nessa noite? Aleluia! Então, não se engane. Não se engane. Não deixe a sua mente enganar você.
achando que você merece para o seu irmão. Você não merece. Quantas pessoas acham isso de mim? Ah, esse pastor não merece ir para o céu. Eu não mereço mesmo. Irmão, eu não mereço ir para o céu. Eu vou por causa da graça. Eu vou por graça, irmãos, né? Eu vou por graça. E não vai pensar que você é diferente de mim, não, meu irmão. Que você merece. Você também não merece ir para o céu, garoto, né? Se a gente fosse receber o que a gente merece, irmão, nem a misericórdia de Deus nos alcançava. A gente vai para o céu por graça, que é um presente que recebemos sem merecer. É um favor imerecido. Deus traz para você, mas você não merece. É por isso que se chama graça. A salvação é para justamente pessoas que não merecem, pessoas problemáticas, pessoas que estão realmente nos seus delitos e pecados, mas que elas passam a crer e permitir que Deus faça uma transformação, faça ali uma mudança, uma metamorfose espiritual na sua vida através da graça de Deus. Da graça de Deus. Não há como pagar a nossa salvação. Não há, irmãos, né? Então, o que é isso? Ser salvo pela graça. A salvação pela graça, queridos, foi a maneira, foi a forma de Deus nos livrar. De quê, pastor? Da condenação dos nossos pecados, irmãos. Porque ele viu que misericórdia e compaixão não poderiam salvar o homem. Não poderia resgatar você. Não poderia salvar a sua alma. Não poderia preencher a lacuna que está aberta no céu. Irmãos, quando Deus expulsou dali a terça parte dos anjos, não poderia fazer com que você estivesse ali na glória dele, dentro da sua glória. Não poderia. Então Deus enviou o seu Filho único. E essa foi a graça capaz de mudar a história e a alma do ser humano. Foi a maneira que Deus achou, irmão, para que você e eu pudéssemos ser livres da condenação, porque o pecado estava condenando. A Bíblia diz, o salário do pecado, o que é? A morte, irmão. Olha o que a gente merece. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Lá em Romanos, capítulo de número... Pastor Ed, pastor. 8 fala. Capítulo 8 de Romanos diz: pela graça sois salvos. Olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Romanos 6. É 6, né? Romanos 6. Eu falo, pegou tão de surpresa, pastor. Eu vou até verificar. Eu vou até ele porque ele é o almanaque dos versos. Eu sei que é 6. Romanos 6 fala que o salário do... É isso que a gente merecia, irmã Rose. Né? Ah, mas a irmã Rose é boazinha. Mas era a morte que ela merecia. Ah, mas o Daniel fica caladinho ali, não fala nada, não mexe com ninguém, não cheira e nem fede, como diz a minha mãe. Ele merece. Não merece. O que ele merece é a morte. Quando está falando de morte, está falando de morte eterna. Não está falando que daqui a pouco já vai... Não. Está falando de eternidade. E aquele versículo, né, que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Destituído. Pastor, acho que é Romanos 8, 6. 8, 6? O que Fala fala? assim, porque a inclinação da carne é morte. Não, Romanos 6, 23 é muito parecido também, né? É. O que fala? 6, 23, se eu não me engano. Mas veja, mas tá certo. É que a inclinação da carne é morte porque o salário do pecado é a morte. Isso, é 6:23. Isso. Porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Ah, vem dizer que não pecou. É verdade. Tem gente que pecou tanto, meu irmão, que quase que ele transborda, né? Aí não tinha solução para ele, porque a graça ainda alcança até não transbordar, né? Ela pode abundar, né? A graça, né?
Pecado ela pode chegar aqui, ó, guiri. Mas passou daqui, ó, a navalha pega. Aí o cara não tem mais como, né, ser salvo. Né? Porque a Bíblia diz, aonde abunda o pecado. Ou seja, aonde enche de pecado. Superabunda a graça de Deus. O que superabunda é a graça, mas o pecado ele não pode superabundar. Mas tem gente que vive tanto no pecado que está quase superabundando, né? Como Sodoma e Gomorra, né? Ali superabundou o pecado, irmãos. Eles queriam manter relações sexuais até com os anjos. Imagina, olha a situação desse povo maldito, né? E muitas vezes a gente está no nível, irmãos, chegando à abundância de pecado, né? E aí ele acha que vai merecer a misericórdia. Deus vai ter misericórdia de mim? Não, não vai ter. Para salvação, não. Para salvação, só graça. Só a graça de Deus, irmãos, né? Ninguém vai alcançar por misericórdia a salvação. Ninguém. Ninguém alcança a salvação por compaixão ou por pagar. Já falei sobre isso. Ninguém paga a salvação. Ela é impagável. Somente Jesus foi capaz de pagar o preço, queridos. E quando a Bíblia está falando ali que o salário do pecado é a morte, ele está falando de separação eterna de Deus, irmãos. O pior de tudo, querido, não é você deixar de ir para o céu, você viver eternamente longe de Deus. Você entende? Porque o céu só é bom porque Deus está lá, né? Porque se Deus não estivesse ali, meu irmão, era uma briga de anjo ali. Mas Deus está ali. Aleluia. Entendeu? Deus está ali. Por isso que é bom, né? Entenda uma coisa. A salvação, ela é o bem mais precioso que nós temos. E a verdade é que Deus ama muito você. Ah, Deus ama você. Diga para o seu irmão, olha, Deus ama você, meu irmão. Deixa Deus te usar. Deus ama você, né? Deus ama você, irmão. Ah, mas Deus é ruim assim de me mandar para o inferno? De me matar espiritualmente? Não, irmão, isso não estava no plano de Deus. Entenda, né? A condenação não está nos planos de Deus para nós. Não é esse o plano de Deus, irmãos. Você ser condenado para ir para o inferno, não é não. O inferno nem foi criado para nós. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás, para o diabo e seus anjos, né? Não foi para o homem, irmãos. Mas por causa da ignorância, por causa, querido, da devassidão, o homem acaba indo para um lugar que não foi criado para ele. Não é esse o plano de Deus para você, querido.